Maravilha, pessoal, maravilha. Primeiro, um bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. Certamente outras pessoas já estão se conectando aqui com a gente. Estamos hoje aqui conectados no nosso sexto talk, nosso talk dos Guardiões Digitais da Introduce. Nossa comunidade vem crescendo e, mais uma vez, trazendo temas relevantes relacionados não só à segurança da informação, mas hoje, especificamente, um tema muito relevante relacionado a projetos de TI organizados para o sucesso, estratégias eficazes de planejamento e aprovação. A gente tem discutido muito sobre isso, não só nos bastidores, mas no dia a dia com os nossos clientes, e de fato é aquela pergunta, né? O que que o CEO quer ouvir, o que que o board quer ouvir? Então, como que a gente constrói uma estratégia não só de comunicação, mas projetos estruturados que vão garantir, que vão possibilitar e viabilizar essa aprovação e esse sequenciamento, seja ele de TI, seja ele dentro da empresa como um todo. Para esse encontro nosso hoje, convidamos o professor Maurício. Maurício vai se apresentar aqui para a gente e certamente vai trazer um diferencial não só de conteúdo, mas de experiência que ao longo dessa jornada ele vem desenvolvendo, aplicando. E isso é muito importante porque a gente não está falando só de teoria, né, Maurício? A gente está falando daquilo que é aplicado, daquilo que é praticado e que realmente tem dado os bons resultados. Eu vou pedir para o Maurício avançar no chat e conforme a gente vai avançando, eu vou trazendo essa introdução para vocês. Hoje a nossa comunidade de guardiões digitais ela vem crescendo, estamos ultrapassando ali quase 300 pessoas na comunidade. A comunidade ela serve para a gente não só manter todos vocês atualizados sobre os nossos eventos, mas também conteúdos relacionados à segurança da informação e o que, que o mercado vem trazendo, buscando oportunidades e assim por diante. Compartilho com vocês esse chat e o QR Code para que aquele que ainda não se cadastrou na comunidade possa escanear esse QR Code e fazer parte ali do nosso grupo, tá bom? Pode avançar aqui, Maurício. Hoje a Introduce, ela vem realizando, além da própria comunidade, alguns eventos, né, os encontros dos Guardiões Digitais, e eu compartilho com vocês essa foto do primeiro encontro de Guardiões Digitais realizado em Santa Catarina, um evento que nós fizemos na CAT, com parceiros, fornecedores, clientes, e que demonstra a força que a gente vem levando para o mercado, não só sobre o tema, mas em especial trazendo esse conteúdo de qualidade para a gente poder destravar problemas, oportunidades e construir um caminho, uma jornada de segurança da informação para negócios, pessoas e tecnologia. Nessa mesma linha, o próximo chart já faz uma provocação para vocês e traz um pouco mais sobre do que é o nosso grupo. A Introduce, ela faz parte de um grupo junto com a Supreme. A Supreme, Supreme Cloud é a nossa empresa de cloud, responsável não só pela parte de infraestrutura em cloud, mas todos os serviços relacionados à sustentação de nuvem. Então, desde uma VM, desde VPN, desde de backup, soluções de disaster recovery voltadas à nuvem. Somos multiplataforma e temos especialistas MVP no time que vão sempre proporcionar para os nossos clientes soluções que possam se adequar não só de maneira financeira, mas tecnológica à realidade do negócio de vocês. Enquanto a Introduce empresa especialista de segurança da informação e planejamento de TI, que ao longo dos seus mais de 12 anos vem construindo jornadas de transformação em todos os nossos clientes. E falando em transformação, Maurício, já o próximo chat faz um pouquinho dessa provocação que eu falei para vocês, que é o nosso propósito. Nosso propósito de construir histórias de crescimento e pessoas e negócios através da tecnologia é o que nos move, é o que faz hoje estarmos aqui e conseguimos construir essa transformação com cada um de vocês. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de como que a gente vai crescer nesse segmento, é importante que a gente fale que segurança ela é a base de tudo. O próximo chart traz para vocês esse tema que a gente carrega, que é como construir essa segurança, como construir essa jornada com todos os nossos clientes. Aqui uma lista dos principais clientes que nós temos, as principais histórias de construção que nós participamos, que nós auxiliamos e que nós andamos juntos com cada um desses clientes nos desafios que o mercado vem proporcionando, garantindo a sustentabilidade e o crescimento de cada um deles. Como dito, né, Maurício, segurança é a base de tudo. E esse é o que nos move aqui na comunidade dos Guardiões Digitais. Pode avançar, Maurício? Para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo. Essa é a frase que vocês vão encontrar não só aqui nos encontros, mas em todos os nossos materiais. É o nosso dia a dia, é o que faz a gente, é o que move a gente durante e perante esses desafios. E aí, começando já a provocação sobre quem é o nosso condutor, quem é o nosso palestrante, eu convido aqui para falar com vocês e se apresentar, Maurício Barros.
Por favor, Maurício, seja bem-vindo a esse encontro, a esse momento. Obrigado pela tua participação e como um grande parceiro nosso por compartilhar esse conhecimento e essa experiência que traz para cá, tá bom? Bom dia, obrigado, Eric. Me escutam bem aí? Positivo, Maurício. Perfeito, obrigado. Então, primeiro, agradecer aí o convite, né? Eu, de alguma forma, também faço parte aí do time da Introduce, né? Uma relação já de muitos anos com o Esdras, o Maurício Gimenez, o Brian também, agora mais recentemente com o Eric, né? E fico muito feliz aí em poder falar sobre projetos, sobre agilidade, sobre como a área de TI pode ganhar mais protagonismo dentro das empresas. E quando eu digo área de TI não mais é do que um time de pessoas, né, gente? Então, falando um pouquinho de mim, eu estou aqui em Caxias do Sul, num dia um pouco atípico hoje, porque é um dia quente aqui, né, num lugar que normalmente não é quente. Quem está aqui em Caxias e na Serra vai entender melhor o que eu estou falando, né? Tem um pouquinho aqui da minha formação, da minha trajetória. Eu acho bacana quando a gente olha, né, para o que a gente conseguiu realizar, pelas experiências que a gente teve, né, por mais que, principalmente nos dias atuais, esse histórico ele nos ajude, mas ele não nos sustenta, né? O Eric e eu aí em off, antes de entrar aqui com vocês, estávamos falando um pouco sobre isso, mas principalmente falando no tema de hoje, eu trago aqui um pouco da minha formação profissional, né? Porque desde lá da década de 90 eu não parei de estudar. Para quem não gostava muito de estudar, quando era guri, eu não sou aqui de Caxias, sou do interior, né? Na verdade, depois acabei sendo professor e até hoje, né? E fico muito feliz com isso. Mas principalmente aí pelo background que eu trago das empresas onde eu passei e da minha atuação, principalmente aí nos últimos 10, quem sabe quase 15 anos, tanto do ponto de vista de coordenar um time de TI e ter que buscar investimentos e aprovação dentro das empresas, como depois, como executivo, passar para o outro lado da mesa e ter a tarefa de analisar o que as áreas traziam para mim como necessidade, entender isso dentro do contexto da empresa e tomar a decisão de fazer o investimento, né, liberar o investimento sim ou não, total ou em partes, naquele momento, ou deixar ali num backlog, vamos dizer assim, aguardando um momento melhor ou uma disponibilidade de recursos financeiros. Passando assim muito rapidamente, né? A gente vai falar aqui sobre esse contexto do cenário da busca por aprovação de projetos e investimentos internos. Eu acredito que, se não todos que estão conosco aqui, mas muitos de vocês, né, se envolvem com isso, alguns colaborando dentro do time de TI e outros indo justamente ali para o front, tratar com o aprovador. Eu vou chamar de aprovador, e aí cada um dentro do seu contexto, né, vai ligar a função e a pessoa dentro da empresa que aprova aí os recursos, principalmente aqueles recursos mais vultosos que não estão na alçada do time de TI, porque muitas vezes o time de TI tem uma alçada, mas obviamente não vai ser possível ali para todos os projetos. A necessidade de melhorar a apresentação dessas informações na busca dessa aprovação, como avaliar o melhor momento da empresa, né, para submeter esse pedido de recursos, de aprovação, como falar uma linguagem mais alinhada aos executivos aqui, que eu, como eu falei, vou chamar de aprovadores, como organizar as informações do projeto para apresentar ao aprovador, quais os indicadores aí que eu chamei de um kit sobrevivência, né? A gente sempre tem que ter em mão para que numa situação aí tratando com o aprovador, com o executivo, um diretor, o proprietário da empresa, normalmente pode vir a pergunta e o ideal é a gente já ter essas informações muito próximas, né? A gente vai fazer uma sugestão do que seria um sumário executivo, né, para apresentar o projeto junto com a proposta ali de equipamentos, de serviços, enfim, de parceiros, e vamos fechar com esse desafio da comunicação entre a área de TI, né, uma área normalmente mais técnica, e a área de negócios, né? Também ter a concordância de vocês, né, para a sensibilidade que nem tudo que a gente vai tratar se aplica a todas as empresas, né?
Cada um de vocês vai ter que, nesse momento e depois, né, faço votos, revisão material, vai ter que entender como direcionar isso que a gente está tratando aqui para a sua realidade, né? Provavelmente nós temos aqui pessoas na comunidade dos Guardiões que trabalham em empresas de menor estrutura, empresas mais estruturadas, né, com menos ou com mais níveis hierárquicos, empresas familiares e não familiares, enfim, toda empresa tem as suas particularidades, todo aprovador, né, e às vezes a empresa tem mais de um aprovador, tem as suas particularidades também, e a expectativa de sucesso, ela vem muito de conseguir fazer essa leitura, fazer esse entendimento e entender como avançar aí na nossa jornada, né? E aí tratando principalmente aqui de projetos. Mas então, aqui o contexto do cenário pela busca de aprovação, né? Então, como que o executivo, como eu, como executivo, acompanhei de perto essa dificuldade da área, não só da área de TI, mas o nosso foco aqui da área de TI, em buscar a aprovação de projetos, principalmente envolvendo aquisições aqui de produtos, equipamentos, licenciamentos, serviços especializados, né? E também do ponto de vista quando envolve contratos de recorrência, porque o executivo normalmente ele está olhando, né, normalmente lá na frente e ele está entendendo que aquele contrato de recorrência, eu citei aqui, principalmente a partir de 12 meses, ele vai se tornar, entre aspas, um custo fixo por aquele período, e normalmente esse tipo de contrato, ele também exige ali um certo cuidado no trato e na busca por aprovação, que ele tem particularidades, né? A dificuldade de tornar claro e comunicar os objetivos, mensurar e apresentar essas expectativas de resultado. Por quê, gente? Porque o executivo dentro da empresa, ele, às vezes eu ouço assim, mas o executivo ele não está preocupado com a área de TI, ele só pensa nos resultados. É verdade em partes. O executivo, sim, ele está muito preocupado com os resultados, porque normalmente é os indicadores que ele tem que apresentar, que ele tem que justificar, que quando porventura, né, não estão lá na cor verde, até fazendo uma sinergia aqui com as cores da Introduce, ele tem que se preocupar. Mas um executivo, nos dias de hoje, atualizado, dentro do contexto, independente da sua formação, sim, ele deve estar preocupado com a área de TI, porque ele sabe que é uma área de suma importância e que é uma área de sustentação para a empresa. Então, eu, particularmente, não concordo quando ouço comentários que o executivo ele não está olhando para a área de TI e ele está olhando só para os resultados. Quem sabe nós, como profissionais de TI, é que não estamos conseguindo ser atrativos o suficiente para ter um olhar mais atento, e a gente vai tentar trazer aqui algumas dicas e sugestões de como a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Ainda, o contexto do cenário da busca por aprovação em relação ao momento da empresa. Então, entender o momento atual da empresa. Outros projetos, principalmente projetos mais complexos, significativos, né, que estão em andamento. A disponibilidade de recursos humanos. Mas eu já estou com a minha equipe totalmente alocada. É um projeto que, além da equipe de TI, envolve pessoas de outras áreas. Eu tenho que entender como é que está essa alocação de recursos, como é que está essa possibilidade de atuação, e logo à frente até eu chamo a atenção, mas já faço uma introdução, quando o projeto ele envolve outras pessoas, outras áreas que não só a área de TI, ter já um alinhamento com o gestor dessas áreas, né, para que o aprovador, buscando essa opinião, ele tenha também ali uma sinalização positiva, né? Então, isso é muito comum, porque nem todo projeto envolve só diretamente a área de TI, por mais que há essa possibilidade. Mas, então, aqui dentro da minha experiência, né, de tudo que eu tenho estudado, comentava também já com o Eric, com o Esdras, né, que esse tipo de material que a gente está vendo aqui hoje praticamente não existe no Brasil, um material mais direcionado para qualificar os projetos internos e buscar aprovação, né? Eu mesmo tive que buscar referências aí em grandes consultorias a nível mundial e alguns livros também que tratam desse tema de como áreas técnicas se comunicarem com executivos e principalmente quando isso envolve liberação de recursos. Por quê, gente? Porque quem
porventura hoje atua numa empresa de menor estrutura, né? E quem sabe de menor poder de investimento, pode achar o seguinte: ah, mas eu tenho o meu amigo lá, o meu contato, que trabalha numa grande empresa, que tem um grande faturamento, uma grande lucratividade, e às vezes a gente imagina que a vida desse colega da área de TI naquela empresa seja muito mais simples, porque a empresa tem um poder de investimento maior. Eu já tive a possibilidade de atuar, quem sabe, em empresas dos dois portes, né, menores e maiores. Passei por empresas como Sadia Concórdia, como Ambev, como o próprio Senai, né, empresas a nível nacional e mundial, e eu encontrei uma realidade diferente. Eu encontrei uma realidade tão dura, ou quem sabe ainda mais dura, de buscar aprovação de recursos do que empresas menores, e que exigiam mais preparação e mais esforço, e quem sabe que de alguma forma, né, naquela época, eu estava me preparando para um momento como estou tratando com vocês aqui, e eu não sabia. Então, essa situação de que, vamos dizer assim, tentar estabelecer uma métrica, que empresas de maior estrutura, com maior poder de investimento, buscar investimentos é mais fácil, quem sabe não seja a verdade, e quem sabe, em alguns casos, seja, inclusive, ao contrário. Né? Essa situação de apresentar também, que eu sempre digo, né? Só a proposta que a gente recebe de um fornecedor de equipamentos, de serviço, de licenciamento, por mais que ela venha bem construída, e eu sei, por exemplo, como a Introduce, né, tem cuidado, carinho, né, faz uma proposta aqui totalmente consultiva para que isso chegue nas mãos de vocês, nas empresas, né, e que possa lhes auxiliar na busca pela aprovação do investimento. Mas a Introduce, via de regra, ela vai até vocês. Na maioria dos casos, ela não vai até o aprovador. Então, esse último trecho entre receber a proposta da Introduce e levar até o aprovador, ele depende quase que única e exclusivamente de vocês que estão aqui conosco. E é por isso que a gente pensou aqui com tanto carinho, né, e com tanto esforço nesse momento, no sentido de poder ajudá-los. Claro, aqui é um momento mais rápido, né? E eu faço votos que vocês fiquem interessados, né, curiosos em entender melhor, com mais detalhes, como fazer isso. E claro que a equipe da Introduce vai estar toda à disposição de vocês. Mas o que eu costumo dizer? Deixar a proposta, por mais que ela esteja bem construída, na mesa do aprovador, não é suficiente. E eu sei que vocês, via de regra, não fazem isso, mas não é suficiente. A gente precisa mais. Mandar essa proposta por e-mail e fazer um descritivo no e-mail, né, tentando justificar uma aprovação, no meu entendimento, e tudo que eu pude buscar de referência, principalmente nos dias de hoje, não é suficiente. A gente precisa, numa mão, ter uma proposta consultiva, bem construída, como a Introduce entrega para vocês, mas precisa toda uma outra abordagem para maximizar a nossa perspectiva de sucesso, né, na busca por essa aprovação. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Então, nessa necessidade de melhorar a apresentação dos projetos internos. Então, executivos precisam entender o contexto, os objetivos e visualizar onde os investimentos trarão resultados nos principais indicadores da empresa, ligados a faturamento, vendas, custos, inadimplência, satisfação do usuário, reflexo positivo junto ao cliente, fornecedores, a comunidade, a reputação da marca, porque, claro, isso é a linha de frente do executivo. Ele, normalmente, é quem está capitaneando esses indicadores. E é ele que vai lá nas reuniões de conselho de administração, ou com o board da empresa, ou com o proprietário da empresa, em empresas familiares, ele vai ter que defender esses indicadores. Então, quando ele consegue entender um contexto e objetivos daquilo que nós estamos buscando aprovação, ele consegue fechar o olho e fazer um projeto mental de como isso vai ter um reflexo nesses indicadores. Isso, para nós, é muito positivo. Eu trago também aqui uma nota que trata da minha experiência também em empresas familiares, para aqueles que estão conosco aqui na comunidade dos Guardiões e hoje atuam em empresas familiares. A pressão em empresas familiares sobre o aprovador dos investimentos, ela é muito maior, gente. Porque normalmente o proprietário, a família proprietária da empresa está ali no dia a dia.
Quando são investimentos mais vultosos, esse executivo, via de regra, ele é cobrado por isso, e se ele não estiver seguro, né, ao aprovar o investimento, imaginem como é que ele vai conseguir justificar isso quando ele for questionado. Espera aí, João, Maria, Pedro, como é, tu aprovou esse investimento lá da área de TI, da ordem aqui, né, de X valor. Mas por que isso foi aprovado? O que isso vai nos trazer de positivo? Onde é que nós vamos ganhar com esse investimento? Então, tenham claro que a vida do aprovador, do executivo em empresas familiares, ela ainda é mais dura do que empresas aí com uma governança mais estruturada, porque normalmente no dia a dia ele de pronto tem que fazer uma justificativa desses investimentos, né? Eu trago aqui são dicas que a gente não vai encontrar em livros e em artigos, né, gente? Que é avaliar o momento atual da empresa, né? Como é no momento em que eu vou buscar essa aprovação, o que está orbitando, né, dentro da empresa? Quais são os projetos que estão acontecendo? E aí eu trago aqui na coluna da minha direita, né, que o período do mês, o dia da semana, o horário do dia, tudo faz a diferença se a gente entender a rotina desse aprovador. A gente tem que fazer uma leitura, né, do que eu chamei aqui de timeline da empresa para tentar entender qual é o momento de eu tratar com o aprovador. Eu tenho uma prática, mas vejam bem, isso não é nada científico, né? Normalmente eu gostava de tratar de assuntos, né, mais espinhosos, que envolviam movimentos mais complexos e valor financeiro, envolvimento de time, eu gostava de tratar com os meus pares ou com os meus executivos na sexta-feira. E por que na sexta-feira? Ah, Maurício, mas na sexta-feira a pessoa já está mais cansada, já, né, percorreu toda a jornada da semana. Mas por que eu gostava de fazer isso na sexta-feira? Claro, com algumas exceções. Porque eu entendia que o executivo ou o meu par, ele tinha o final de semana para internalizar aquela informação, para digerir aquela informação, como a gente diz, para ele fazer os seus cenários, né? E normalmente eu retomava isso no início da semana seguinte. Mas, como eu disse, isso não é uma ciência exata. Eu tenho certeza que cada um de vocês, dentro da empresa onde atua, e principalmente aqueles que já têm um pouquinho mais de tempo de casa, já conseguem fazer melhor essa leitura de cenário. Quem sabe, nos últimos dias do mês, né, até pela pressão dos indicadores, das metas, quem sabe não é a melhor opção, num período de fechamento ali de resultados, mas isso, como eu disse, né, não existe uma receita de bolo. Cada um de vocês, dentro da sua realidade, né, tem que tentar entender melhor isso. Uma outra situação que normalmente é um fator mais tenso é essa situação de falar a linguagem do executivo, falar a linguagem do aprovador, né? Então, em muitos momentos, e até eu cito, ou na maioria deles, eu, como executivo e aprovador, percebi a dificuldade de entendimento e alinhamento com as áreas técnicas, com destaque para a área de TI. E vejam só, nesse sentido, quem sabe eu até nem seria a melhor referência, porque eu tenho uma formação, né? E o início todo da minha vida acadêmica e técnica profissional é na área de tecnologia. E mesmo quando estive executivo, né, sempre fui um executivo também de tecnologia. Mas imaginem vocês num contexto em que o executivo, o aprovador, ele não tem uma formação em TI. Então, essa situação da linguagem, né, de como tratar, ela ainda é mais complexa, né? E eu trago uma provocação aqui. O problema está conosco. Eu coloquei aqui com vocês, obviamente, né? Mas está conosco. Nós, da área de TI, é que temos que entender a linguagem do executivo, a forma de se colocar, e não esperar uma situação ao contrário, né? Então, não é que o executivo não entende, mas a comunicação é que muitas vezes não está sendo bem planejada, clara, alinhada, e a linguagem deles. Então, se vocês estão pensando, poxa, Maurício, Eric, mas quando eu levo essas informações ao aprovador executivo, eu estou levando com clareza, eu estou levando de uma forma mais justificada. Gente, como eu disse aqui, cada realidade é diferente. Então, essa situação da gente levar numa linguagem mais adequada, mais clara, não quer dizer necessariamente que vai haver um melhor entendimento do outro lado. Numa comunicação entre dois atores, nós sempre dependemos de A e de B.
Então, nós temos que fazer bem a nossa parte e, claro, contar, né, com o outro lado também. E é muito provável que o problema não seja a qualidade das informações, né? Eu creio que vocês, né, num case aqui, junto com a proposta que está enviando, que a Introduce está enviando para vocês, com uma análise, quem sabe as informações elas estejam com boa qualidade, mas quem sabe a forma que a gente está tratando isso para buscar aprovação não é a ideal. Outra situação que está passando aí pela mente de vocês é, Maurício, mas na empresa onde eu trabalho, eu muitas vezes não tenho a oportunidade de apresentar a minha solicitação ao aprovador. Eu tenho que deixar isso com ele, eu tenho que entregar para uma secretária, eu tenho que enviar, e ele não me dá essa possibilidade, ou muitas vezes, de ter esse face-to-face para falar sobre isso. Gente, isso é algo que vocês vão precisar construir, né? Eu acho que vocês não vão poder ficar dentro da área de TI esperando que o executivo venha abrir para vocês esse tipo de oportunidade. Vocês vão ter que buscar construir isso e conseguir ir mais próximo, né, ao aprovador para conseguir. Se realmente essa situação é muito difícil em determinada empresa, aí, quem sabe, montar esse material que a gente vai sugerir agora e enviar ao aprovador, mesmo que não fosse, né, na minha experiência, a melhor opção. Tá? Eu espero que todos estejam conseguindo acompanhar, né? Espero não estar tratando muito rápido, mas a gente também tem que cumprir aí a nossa agenda até para poder dar a oportunidade de mais ao final vocês poderem fazer algumas perguntas, considerações, né? Ficarei muito feliz se tiverem, né? Essa situação ainda para a gente fechar de falar em linguagem dos executivos, né? O que a gente tem que entender? Falta de contexto, né? Antes de entrar em questões mais técnicas, né? Tentar criar um contexto dos objetivos dos investimentos que nós estamos pedindo e entender como é que isso vai ter reflexos positivos para a empresa. Tentar estabelecer uma comunicação mais eficaz, e esse sumário executivo que a gente está falando aí entre 2, 3 páginas, por isso um sumário, a ideia é justamente essa, que possa apoiar, que não seja um material tão longo, né, mas que possa nos ajudar nessa interlocução, porque a gente vai ter, faço votos, um momento ali com o aprovador para fazer uma explanação, mas esse documento vai ficar com ele, imaginando que essa pessoa vai, né, dar uma atenção para isso e que esse documento possa nos ajudar. A complexidade das métricas técnicas, né? Então, tentar, de alguma maneira, né, não usar tantas métricas técnicas, né? Tentar relacionar isso com uma linguagem que o executivo tem mais clara, que tenha relação com faturamento, com vendas, com maximizar performance, com questões operacionais, com redução de custos, né? Maximizar faturamento e reduzir custos são duas palavras-chave que os executivos sempre atentam. Não tenham dúvida disso, né? Porque é normalmente o dia a dia do executivo, e aí, claro que depois vem todo o desmembramento, mas ele é muito nesse sentido, né? Maximizar o faturamento e lucro, reduzir ou ajustar custos, né? E cuidar das pessoas da sua equipe. E a falta de alinhamento de expectativas, né? Então, às vezes, a gente vai, tecnicamente falando, com uma expectativa muito clara, mas o aprovador que está recebendo as nossas informações, normalmente não. Outra situação, assim, eu percebi, eu sempre fui muito de anotar, estou aqui com as minhas anotações, né, para a palestra de hoje, por mais que eu não esteja olhando, né, mas ontem eu fiz todas as anotações. Mas percebam que muitas vezes, né, tentem observar isso, quando vocês estão ali tratando com o aprovador, ele não está lá fazendo muitas anotações. Então, isso quer dizer que aquele momento ali que vocês têm é a única coisa que vai ficar daquele momento para esta pessoa para poder fazer uma análise. Então, por isso que levar um material já impresso, bem estruturado, resumido, e deixar lá junto com a ou as propostas é muito importante. Eu elegi aqui 4 informações, né, que eu chamei de um kit sobrevivência, que eu entendo que a área de TI, principalmente os seus gestores, sempre tem que ter em mãos, gente. Essa situação não quer dizer
que não tenham outras necessidades. Mas eu entendo que essas 4 situações sempre um gestor de TI tem que ter em mãos, que é saber qual é o custo total de operação da área de TI dentro da empresa e ter claro qual o impacto do novo projeto, do novo investimento sobre esse custo de operação, né? Então, eu entendo quais são os custos fixos, os gastos gerais, as recorrências, o custo da minha equipe, e eu consigo relacionar isso com o faturamento, com lucratividade. E eu consigo ter uma clareza se aquele novo investimento que eu estou pedindo vai pressionar significativamente esse custo de operação para cima ou não. E quando eu falo pressionar para cima, claro que em valores absolutos, sim, né? Porque eu estou trazendo mais um investimento, mas principalmente em termos percentuais, quanto isso vai mexer. Mas Maurício, mas eu na empresa onde eu trabalho, eu não consigo fazer essa relação, eu não tenho acesso a dados de faturamento, a dados de lucratividade, então para mim é difícil relacionar o custo total da área de TI com outros benchmarks da empresa. Gente, de novo, é uma construção, né? Se vocês ficarem passivos esperando que essa informação chegue para vocês, quem sabe ela não vai chegar. Vocês vão ter que construir isso para tentar buscar essas informações e entender essa relação. Uma situação de retorno sobre investimento, né, me parece muito natural, mas é importante aqui ter essa expectativa de qual é o retorno sobre esse investimento que eu estou buscando aprovação. E tanto aqui retorno tangível quanto intangível. E eu coloquei a observação: os resultados intangíveis são sempre mais difíceis de justificar, mas são muito importantes. Quer dizer, eu não consigo tangibilizar, muitas vezes, um investimento em segurança da informação. Esse investimento não vai mexer diretamente lá num indicador, por exemplo, de faturamento ou de lucratividade. Diretamente, não. Mas eu vou ter que buscar entender quais são os resultados intangíveis, não só aquilo que é numérico, quantitativo, mas também qualitativo, para entender o que a empresa vai, como a empresa vai se beneficiar desse investimento. Outro indicador, né, ele pode aparecer como RONE, como CONE, dependendo, é o indicador do risco do não investimento. Então, também pode ser tratado como custo de oportunidade. Quer dizer, que oportunidades ou que riscos a empresa está contraindo ou deixando de aproveitar por não aprovar um investimento. Um exemplo é a segurança da informação. Hoje, não investir em determinadas questões de segurança da informação é um risco muito alto. A empresa está contraindo um risco altíssimo, né, que pode ter um impacto direto sobre suas operações por não investir. Mas eu aqui na minha empresa, eu não tenho aqui expertise, não tenho pessoas na equipe que possam me ajudar nessa mensuração. Mas a Introduce tem. A Introduce tem pessoas expertas que podem ajudar vocês ali a construir uma proposta mais consultiva de projeto e pode, inclusive, estar disponibilizando alguém para ajudar vocês a construir e mensurar isso. E a relação CAPEX e OPEX, né? Então, se o termo não é comum a todos, mas CAPEX basicamente é o que eu tenho que adquirir, né? Eu tenho que comprar para a empresa, e o OPEX normalmente é uma contratação, é algo que não necessariamente vai vir para a minha, vamos dizer assim, para a minha contabilidade. Então, se o projeto envolve a possibilidade de aquisição ou de contratação, entender e defender essa uma ou outra opção. Quer dizer, por que nós, a área de TI, estamos trazendo aqui uma proposta de projeto que prevê compra, aquisição? Ou por que prevê contratação? Por que prevê serviços? Por que prevê locação, utilização como serviço, né? Um as a service, por exemplo. Então, essa situação, normalmente, o executivo, se ele for um executivo mais atento, ele vai questionar. Olha, tudo bem, vocês estão me trazendo aqui essa proposta, esse investimento é uma aquisição, mas não teria opção de contratação como serviço? Então, é importante vocês terem isso em mente, né? E, se perguntados, poderem se posicionar. Ou, ao contrário, estamos contratando, eu vi aqui uma recorrência, um contrato mais longo. Não seria melhor negócio uma aquisição? É um investimento maior no primeiro momento,
mas no médio ou longo prazo, isso do ponto de vista de negócio não seria uma melhor opção. Então, de novo, vocês precisam ter essa clareza, e se vocês não dominam isso, e é muito natural também, que não é um termo especificamente técnico, né? Busquem ajuda aí da Introduce, que a gente tem profissionais aptos aí a colaborar com vocês nesse sentido. E entrando, eu acho que eu estou dentro do horário aqui, entrando nas sugestões do sumário, né? Então, o sumário, algo em torno de 2 a 3 páginas, né? Um documento que a gente possa prioritariamente levar ao aprovador e entregar em mãos e reforçar isso por e-mail, por exemplo, mas tentar evitar somente um envio digital. E aí eu dividi o sumário em 5 verticais, né? Que começa aqui entendendo por que precisamos. Então, no máximo em 2 parágrafos, né? Deixar claro o que a gente quer melhorar, resolver, amenizar, precaver, assegurar, recuperar com esse projeto e esse investimento que nós estamos tratando. Uma etapa de contexto, né? Buscando prender a atenção e preparar o entendimento ali do aprovador para os objetivos. E eu sempre trago aqui o desafio. Então, o desafio aqui, nesses primeiros 2 ou 3 parágrafos, é chamar atenção para um contexto que, em muitos casos, não está claro ou explícito para o aprovador, mas que a gente consegue tratar aqui. Depois, expressar em itens, né, quais são os objetivos. Começando sempre do objetivo mais valioso, mais importante na nossa análise, para o menos importante, né? Então, em resumo, vamos destacar o que a gente pretende realizar de uma forma resumida, clara, direta. Desafio: conectar os objetivos do projeto com o negócio da empresa. Sempre imaginem que o executivo está pensando: eu vou assinar esse cheque, como eu brinco, né? Eu vou liberar o investimento, e o que o negócio da empresa vai se beneficiar. Depois, eu venho para o que vamos entregar. Então, o que o projeto vai entregar? É serviços, é equipamentos, é licenças, é processo, políticas, treinamentos. Então, de uma forma muito resumida, quem sabe em um parágrafo, tratando dessa clareza do que vai ser o entregado. Ah, Maurício, mas o meu objetivo é a aquisição de equipamentos. Já não está claro lá na proposta que é a aquisição de equipamentos? Eu entendo que não, gente. Eu entendo que o sumário vai reforçar isso dentro de um contexto maior. E principalmente quando o projeto envolver não só um item, não só equipamentos, não só serviços, não só licenças, eu entendo que é mais importante ainda essa etapa do que a gente vai entregar. Desafio: deixar claros entregáveis, né? E o link com os objetivos do projeto e principalmente com os objetivos da empresa. O fator de inovação. Então, o que haverá de novo, né, de positivo para a empresa? Então, para os funcionários, para os clientes, para o fornecedor. Então, é uma nova funcionalidade, é uma performance melhor, é algo que antes não existia, é um treinamento, é um serviço especializado que a empresa não conta. Então, tratar isso, né, do ponto de vista de inovação. Vejam bem, aqui não é um projeto de inovação, mas eu entendo aqui que é importante. E demonstrar segurança que a empresa terá uma contrapartida justa e lucrativa em relação ao investimento. E eu coloquei: lembre-se da frase, gente. Para cada R$1 de investimentos, a empresa precisa ter vários reais de retorno. É assim que uma empresa sobrevive e é assim que o executivo pensa. Então, vocês têm que levar numa mão a pedida por investimento e na outra mão, né, informações que ajudem o executivo a entender onde é que vai haver o retorno. Viabilidade técnica, né? Como vamos entregar? Então, explicar os recursos tecnológicos e humanos que vão estar envolvidos no projeto. De novo, em 1 ou 2 parágrafos, imaginando que tudo isso, gente, tem que estar em 2 a 3 páginas, até para não ser um documento muito longo e que daqui a pouco vai acabar não sendo explorado. Desafio: conseguir tratar de forma clara e menos complexa possível, né? A fim de conseguir um entendimento do aprovador. Depois, capacidade de entrega. Precisamos saber explicar e passar a segurança de como a equipe interna da empresa e o prestador de serviços ou fornecedor vão realizar a entrega do projeto. Então, esse item é super importante, né? Porque ele precisa passar essa segurança. Olha, nós temos essas expertises no nosso time, nós vamos buscar um parceiro de negócio que vai entrar com serviços, com equipamentos, com profissionais, e juntando essas forças, a gente consegue entregar o projeto. Essa segurança é muito importante.
E aqui, o que eu falo, né? Tenha claro o andamento e resultado dos projetos recentes da área de TI, principalmente se houve algum tipo de problema nos últimos projetos. Por quê? Porque o aprovador, ele tende a buscar isso. Olha, vocês estão me dizendo aqui que eu preciso investir, estão colocando os objetivos, estão dizendo que vão conseguir entregar. Mas nós tivemos um projeto anterior que teve uma ou outra dificuldade. Então, levem isso em mente e tenham claro, né, se perguntados, como justificar. E o desafio aqui, passar segurança sobre a capacidade e a competência da equipe técnica interna e os parceiros de negócio. Orçamento. Agora que a gente chegou no valor, lembrem, a gente não entra de sola já tratando o valor do investimento. Então, aí sim, eu vou tratar do valor de investimento necessário e, no caso de participação de outras equipes da empresa, né, como eu citei no início, está alinhado com os gestores. Forma de pagamento, parcelamento, opções de contratação, tudo isso tem que estar claro, né? Além do que está lá na proposta, reforçar no nosso sumário executivo e, de novo, observação. Aqui, se for o caso, a gente precisa deixar claro qual é o time para fechar esse negócio, porque muitas vezes o fornecedor, o parceiro de negócio, ele também colocou ali uma data limite para o nosso retorno, se vamos ou não vamos fechar o negócio. Então, se há esse limite, é importante no sumário executivo reforçar, ó, até tal data precisamos fechar ou não esse negócio, né? E o desafio aqui está seguro dos detalhes financeiros e conseguir passar a segurança ao aprovador. Muitas vezes, né, eu me peguei ali numa análise e a área de TI tinha dificuldade em me explicar como ia pagar, como eram as condições, se tinha ainda a possibilidade de negociação ou não. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? E aí, seguindo aqui, quanto precisamos investir, né? Então, tratar de forma resumida, em linhas gerais, né? As entregas dos marcos do projeto, apontar, pelo menos de forma aproximada, a partir de que momento nesse cronograma já serão percebidos resultados positivos, né? E, se possível, exemplos. E o desafio aqui é localizar o aprovador sobre o andamento do cronograma, como é que vai andar esse cronograma, e quando ele e a empresa, de maneira geral, vai poder perceber aqui os resultados positivos a partir dos investimentos. E aí, no final, e o que a gente vai ganhar com isso? Porque a gente já explicou o que, como, quem vai fazer, como vai entregar, mas o que a empresa vai ganhar com isso? E por que isso está mais ao final do sumário executivo? Porque é essa mensagem final que eu entendo que a gente precisa deixar para o aprovador. Então, tratar de forma geral e clara o que caberá à equipe interna e aos prestadores de serviço, quer dizer, mostrar ali em 2 ou 3 linhas uma matriz de responsabilidade, isso cabe à equipe interna, isso cabe aos parceiros, e o desafio é justamente identificar essas responsabilidades do projeto e transmitir de uma forma organizada para quem vai analisar a aprovação. E aí, fechando, né, apresentar os principais resultados esperados, né, a partir que o projeto seja realizado. Resultados técnicos, financeiros, eficiência operacional, experiência do usuário interno ou externo. Quer dizer, aqui vocês vão ter que entender o contexto do projeto e como é que vocês vão fazer esse fechamento do sumário, que eu sempre recomendo que sejam com os resultados esperados, porque, em tese, é a última coisa que vai ficar ali na lembrança do aprovador. E aí o desafio, identificar e comunicar, entender aqui como medir os resultados tangíveis e intangíveis, a gente falou há pouco, durante e depois que o projeto for realizado. E aí a gente entra nos últimos 5 minutinhos aqui para a gente fechar essa linha de raciocínio, que é justamente o desafio dessa comunicação entre TI e negócios, né? Sempre torcendo que vocês tenham ou que em breve passem a ter esses momentos, porque são momentos, às vezes, difíceis, né? Tensos, mas que são importantes para a nossa construção como profissional, de poder interagir ali com executivos, né? Fazer as justificativas, defender os nossos projetos e o nosso ponto de vista, né? Aqui a gente tem uma charge
que para quem é da área de TI, em algum momento já se deparou com ela. Eu falava com o Eric quando a gente montou a apresentação, o Eric vai lembrar, que quando eu comecei a cursar a faculdade de computação lá no início dos anos 90, eu acho que é a primeira memória afetiva que eu tenho da faculdade, porque naquela época já se falava, né, a dificuldade de entender aqui, pegando o primeiro e o último quadrante, né, como o cliente explicou e o que realmente o cliente queria. Então, essa dificuldade ilustrada por essa charge, ela traz um pouco da realidade aí que a gente vive, né? E esse desafio que é histórico, né? Que são áreas técnicas, né? TI, engenharia, áreas industriais, tratar com executivos, principalmente projetos mais complexos e que envolvem recursos, né, mais vultosos. E aqui recursos financeiros e não financeiros também. E para a gente fechar, gente, eu busquei um exemplo, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá, mas o que é uma comunicação mais clara? O que é uma comunicação mais contextualizada? E eu busquei um exemplo da aviação, do cotidiano. Então, todos vocês que já fizeram uma viagem de avião, imaginem-se lá que vocês entraram na aeronave, acomodaram a bagagem, sentaram, né, afivelaram o cinto, e o piloto do avião abre a comunicação e diz o seguinte: bom dia, passageiros, estamos atualmente realizando os cálculos de pré-flight e ajustando o ângulo de ataque das asas. O combustível está sendo bombeado para os tanques principais e estamos calibrando os altímetros e velocímetros. Além disso, estamos verificando os sistemas hidráulicos, eletrônicos, para garantir que toda a leitura de pressão esteja dentro dos parâmetros esperados. É muito provável que a imensa maioria dos passageiros, inclusive nós, entendemos quase nada dessa comunicação, gente. E é, quem sabe, assim que um executivo se sente na mesa conosco quando nós tratamos questões de um ponto de vista muito técnico e fora do contexto da empresa. E aí a mensagem final é, quem sabe, o tipo de comunicação que o executivo espera receber. Claro, dentro de um contexto. Bom dia, passageiros. Esse é o capitão falando. Estamos prontos para decolar e esperamos um voo tranquilo até o nosso destino, com duração prevista de 2 horas e meia. O tempo é bom, a temperatura em nosso destino de 22 graus Celsius. Obrigado por escolher a companhia aérea Introduce e desejamos a todos um bom voo. Então, essa é a minha mensagem final, gente. Que, claro, brincadeiras à parte aqui, né? Porque foi uma mensagem de fechamento, mas eu entendo que é assim que nós temos que analisar esses momentos. Nós precisamos estar bem preparados, seguros do projeto e do investimento que nós estamos buscando aprovação, contextualizados e organizados. Eu tenho certeza absoluta que a perspectiva de sucesso de todos vocês vai ser muito maior na busca por aprovação com esse exercício. Se vocês fizerem dessa forma, mesmo que em último caso vocês não consigam ter o momento com o aprovador, só construir um sumário executivo nesses termos vai trazer para vocês uma segurança enorme, um grande domínio sobre o tema, e se forem questionados de qualquer forma, com certeza vocês vão conseguir se posicionar melhor, né? Então, é isso que a gente espera, né? Faço votos aqui, ter conseguido passar para vocês uma velocidade um pouquinho maior para cumprir o cronograma, e já agradecendo aí a presença de todos, devolvo a palavra para o Eric. É contigo, Eric. Maurício, obrigado. Realmente é fantástico e parece óbvio, né? Mas é óbvio que a gente não consegue aplicar no dia a dia. Eu trago aqui um exemplo que eu vivenciei ontem, né, no jantar. Fui jantar eu, minha esposa, minha filha e meu pai. Meu pai é um idoso. E ele, na mesa de jantar, ele falou: eu achei essa selvageria um absurdo. E aí aquela mensagem ficou na mesa e a gente, do que ele está falando, né? E aí, pai, você pode explicar a selvageria do quê? Do Penharol. Eu falei, Penharol, eu acho que é de futebol. E eu não estava conectado, eu não assisto TV, né? Não dá tempo de ver esse noticiário. E aí, tá, mas o que aconteceu com o Penharol? Como assim o que aconteceu? Lá com o Botafogo. Eu falei, gente do céu, aonde eu me perdi na história? E é um exemplo do dia a dia, mas que muitas vezes a gente negligencia esse cenário de colocar a parte, o outro lado da conversa no mesmo contexto que você.
Então, as tuas variáveis, aquilo que você está vivenciando no dia a dia, que é a tua realidade, é de teu conhecimento, muitas vezes não é o conhecimento da outra parte, principalmente quando a gente fala de busca de aprovações e projetos. Quando a gente está falando de PESE, está falando de projetos de TI, está falando de planejamento estratégico, existe uma máxima de buscar uma aprovação, ela é um desafio e eu tenho que superar aquilo. E quando eu vou conduzir esses projetos, ou como bem dito pelo Maurício, é um projeto de inovação, ou é um projeto para continuidade do negócio. Isso significa uma renovação contratual, uma substituição de fornecedor de tecnologia, fornecedor de serviços, independente da área ou não, mesmo que seja fora da área de tecnologia. Você trazer para uma decisão um cenário de necessidade de substituição de um fornecedor, sem dar contexto dos motivos que levaram a essa decisão ao longo da jornada contratual anterior, é extremamente complexo. Então, como o Maurício disse, não é apenas a construção da proposta ou do projeto, e nessa parte a Introduce vai ajudar vocês, mas é como que a gente consegue, ao longo da jornada, da curadoria do que já está em andamento, a gente demonstre as falhas, os indicadores de sucesso e de insucesso, para que a gente tenha robustez e segurança de defender a necessidade de uma substituição e ser metade do caminho desse processo de aprovação. Então, de novo, pessoal, não negligenciem o cuidado com a entrega, seja de seus fornecedores, seja daquilo que está em curso. Esse acompanhamento ele precisa vir diariamente e as dicas que nós colocamos aqui, que o Maurício tão bem explicou, sobre como comunicar isso para a aprovação, ela parte de uma jornada diária, constante de prestação de conta e de busca e entrega de clareza para os aprovadores. A apresentação da proposta formal, ela é a materialização do pedido de autorização, do pedido de sequenciamento dessa proposta, mas ela não nasceu ali. Então, é super importante que vocês tomem nota. A Nayara até escreveu aqui perguntando sobre compartilhar o material, né? E nós colocamos o link da nossa comunidade de guardiões para que a gente compartilhe o link da gravação depois. Mas é tomar nota dessas dicas. Eu até brinco nos nossos webinários, que é o pulo do gato. Pega essas dicas, deixa na manga, vai tomando nota disso e vai executando isso ao longo da jornada. A necessidade de um pedido de aprovação não pode ser uma surpresa. O board não pode receber na mesa dele um orçamento de 10 mil, 50 mil, 1 milhão de reais, simplesmente sem entender o porquê que aquilo surgiu. Como que uma necessidade tão grande dessa surge somente agora? Sequer sabia que existia um custo associado ao que já estava sendo executado. Então, essa clareza, essa transparência, essa comunicação, ela tem que ser fluida. Eu brinco que Toda a comunicação é diferença. 50% do E processo, né, Mauro? até, Eric, olha só, a gente não combinou aí com o board da Introduce, né? Mas eu lanço um desafio aqui, gente. Se vocês estruturarem um sumário executivo, levando em consideração o que a gente colocou aqui, e não tiverem uma melhoria, vamos dizer assim, entenderem que não ajudou vocês na busca por aprovação, façam contato conosco, que nós vamos ter o maior carinho em entender e ajudar vocês, porque eu tenho certeza absoluta que esse tipo de preparação, de cuidado, de esforço, vai contribuir. Em alguns casos mais, em alguns casos menos, mas tenho certeza que vai contribuir. Maravilha, Maurício, maravilha. Como não tivemos perguntas aqui, pessoal, nós nos colocamos à disposição para que na comunidade vocês tragam essas dúvidas ou nos chamem no particular para que a gente possa esclarecer e se aproximar de vocês, nos conectarmos. Compartilhamos aqui também com vocês o nosso diagnóstico assistido, é o presente que a gente entrega para todos aqueles que participam do nosso webinar, dos nossos talks. Então, escaneiem o QR Code, façam ali a solicitação, o time vai entrar em contato com vocês com a melhor agenda para que a gente execute esse diagnóstico, entenda o cenário de vocês e consiga construir as soluções de serviço, tecnologia, para a gente continuar destravando esses desafios e esses obstáculos, tá? Você pode Eric, avançar só aqui, queria Mauro, por fazer uma gentileza? observação também. Gente, não deixem de postar a participação de vocês nesse tipo de momento. O mundo precisa saber que vocês param uma horinha no dia de vocês e se dedicam a uma comunidade de práticas, a receber novos conhecimentos, a trocar ideias, a compartilhar o dia a dia de vocês conosco e o nosso com vocês. Não deixem de compartilhar isso aí nas suas redes, porque o mundo precisa saber que vocês estão ligados nesse tipo de tema e buscando mais conhecimento. Não é justo que isso fique só para vocês, hein? Fica a minha dica aí. Maravilha, Maurício. Avançando aqui na apresentação, eu comunico também para vocês, em especial no... Pode avançar aqui, Mário, no próximo chat? Ah, sim, obrigado.
O convite, né, reforço o convite, tanto compartilhado pela Fabíola aqui no chat, mas que a gente também trouxe no comecinho do nosso encontro, o convite para vocês se juntarem à nossa comunidade de guardiões, mais um QR Code aqui para que vocês tenham acesso à nossa comunidade no WhatsApp e se mantenham atualizados dos próximos talks, que acontecem todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, online pelo Teams. Então, ali a gente vai trazer os temas, além das nossas redes sociais, com certeza, mas tudo que acontece de novo dentro do ecossistema de segurança da informação e cibersegurança. Finalizamos aqui, Maurício? Finalizamos. Gente, fico super, super feliz em poder ter esse tipo de momento com vocês, dividir um pouco, né, daquilo que a gente consegue viver aí na nossa jornada de trabalho, de estudo. E se a gente não compartilha, vale pouco, né? O conhecimento não pode ficar na gaveta. Quanto mais a gente compartilha, melhor. Faço votos que vocês compartilhem aí também com seus contatos, com as suas redes, né? Tragam contribuições. Nós estamos aqui justamente para isso. Obrigado. Maurício, obrigado pelo teu conteúdo, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. É sempre muito rico as nossas interações, não só um amigo, mas um grande parceiro aqui da Introduz. Obrigado a todos vocês que participaram e nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço, Guardiões. Abraço, gente. Até mais.